Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de TCC1, a aula da turma do P9 de Enfermagem Manhã. Sejam todos bem-vindos. A aula está sendo gravada para posteriormente disponibilizar para vocês no meu canal no YouTube. Vocês concordam com a gravação dessa aula, onde pode estar utilizando a imagem e a voz de vocês? Concordo. Concordo. Tá. Concordo. Então, vamos iniciar. Eu vou desativar o microfone de vocês agora, tá? Só para não ficar dando interferência durante a aula, mas lembrando, a qualquer momento que vocês queiram falar alguma coisa, é só ativar o microfone de vocês, pedir a palavra que eu passo para que vocês possam comentar algo, tirar alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, inicialmente, né, dentro do que que eu falei um pouquinho, né, na aula passada, eu vou começar com 6 perguntas para vocês, tá bom? Vou falar sobre elas individualmente e depois tem um slide com as 6 juntas. Então, vamos por partes. Então, inicialmente, o que é... Só um segundo, gente. Pronto, gente. Como elaborar um projeto? Então, o que é, do ponto de vista de vocês, como que se faz um projeto? O que é que tem que ter? Lembrem-se que não existe respostas certas ou erradas. Eu quero só que vocês deem a opinião de vocês. Primeiro tem que ir em busca de um tema, né? Sim. O que mais? Rosemary, teu microfone está desativado. Bom dia, professora. Bom dia. Saber ter consciência do que está sendo escrito. Sim, também. Um orientador. É importante. Mas não necessariamente você precisa ter um orientador, tá? Você pode criar, lógico, eu não estou falando no caso de um trabalho, vamos supor, de um TCC. Aí o TCC, obrigatoriamente, você tem que ter o orientador. Mas você pode, independentemente, fazer uma pesquisa. Vamos supor, quando você se formar, você pode desenvolver uma pesquisa, tá? Não obrigatoriamente você tem que ter um orientador. Mais alguém? A capa também. Na verdade, isso faz parte da formatação. Usar. Tem que ter modelo também de pesquisa. As normas também tem Tô gostando de ver, vocês estão bem afiados. a forma do artigo, o formato do artigo. Diga, Rosemary. Eu estou no meu trabalho, porque eu tive que vir hoje, porque eu estou tudo bem. em reunião. Aí, se por acaso eu ficar calada, é porque ou chegou gente aqui, tá certo? Aham. Certo, mas use a máscara. Se você está no seu ambiente de trabalho, use a máscara. Se proteja. Então, vamos lá. Então, como elaborar um projeto? Então, para que a gente possa elaborar um projeto, é necessário que a gente siga as normas, tá? Nessas normas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, no caso, as regras da ABNT ou, né, outra norma que esteja sendo utilizada ali para aquele projeto. É necessário se ter muita leitura, é necessário se ter muita dedicação, tá? Então, resumidamente falando, né, para elaborar o projeto é necessário isso.
E aí eu pergunto para vocês, o que vocês pretendem estudar? Que, lógico, isso vai ser individual, né? Cada grupo vai ter o seu tema. Então, é importante que vocês saibam o que vocês vão estudar, né? Para desenvolver ali o projeto de pesquisa de vocês, que será, né, o TCC, o trabalho de conclusão do curso de vocês. E aí, lembram que eu falei na semana passada em relação a gente estar trabalhando com uma balança, né, onde a gente precisaria tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, e que se a gente estivesse colocando isso numa balança, a gente precisaria ter muito cuidado ao tomar certas decisões, para que isso não acabasse comprometendo o desenvolvimento do trabalho de vocês. E pensando nisso, né, eu trago essa pergunta. Tenho algum conhecimento e ou afinidade por aquele tema? Então, gente, quando eu falo assim, tem um conhecimento e ou afinidade, na verdade, a gente vai inverter a ordem. Primeiro, a gente precisa identificar a questão da afinidade, tá? Conhecimento pode ser adquirido. Agora, se você já sabe que você não gosta de algo, se você não gosta, então não vai ser algo prazeroso de você, durante todo o período que estiver desenvolvendo o projeto de vocês, o TCC de vocês, não vai ser prazeroso vocês estarem trabalhando com aquele tema, porque vocês não gostam. Então, quando for escolher o tema, avaliem a afinidade por aquele tema. Ah, eu não gosto, então não escolha, tá? Ah, eu gosto, mas eu não tenho conhecimento. Não tem problema. O conhecimento vai ser adquirido à medida que você se dedicar e estudar sobre aquela temática, certo? Então, levem isso em consideração. E se o trabalho for em grupo, lembrem sempre de que o grupo, todos do grupo, eles estejam ali, como que eu posso dizer? Com a mesma sintonia, né? Que todos queiram fazer sobre aquele tema, para não acabar alguém se frustrando por estar fazendo um trabalho a qual não queria desenvolver, que fez apenas para fazer com aquele colega, e aí acaba depois se frustrando e desistindo e tendo que começar um trabalho do zero e tendo menos tempo, o que vai fazer com que o trabalho não fique tão bom quanto ficaria caso tivesse sido desenvolvido, né, com o tempo apropriado. E aí, né, vem mais uma perguntinha para vocês. Tenho empatia pelo meu orientador? Então, uma das coisas que vocês deveriam estar fazendo, né, é buscando o orientador de vocês. E aí, da mesma forma que existe uma influência em relação à temática do trabalho de vocês, no desenvolvimento do trabalho, vai existir a influência na escolha do orientador. Se você escolhe um orientador a qual você não tem afinidade, que você não gosta, então as chances dessa, vamos dizer assim, sociedade, né, dessa união ali para a construção do trabalho ser desenvolvida de uma forma efetiva, não vai ser porque, por algum motivo, você tem algum conflito com aquele professor, né, que lhe orienta. Então, o ideal é sempre que você possa estar escolhendo um professor ao qual você tem afinidade, certo? Aí coloca o peso na balança, igual como a gente colocou no tema. E aí a próxima pergunta é: tenho uma sólida proposta de pesquisa? Então, quando a gente fala sobre uma sólida proposta de pesquisa, a gente está falando
em relação a... Vocês ainda estão bem no início, né? Vocês ainda não começaram a fazer o trabalho de vocês propriamente dito. Mas quando eu pergunto se vocês têm uma sólida proposta de pesquisa, é se vocês já têm ideia de qual tema vocês querem trabalhar, se vocês já têm ideia de que se o trabalho, vocês pretendem fazer um trabalho de campo ou bibliográfico, é neste sentido, tá? Então, se você já está meio encaminhado, então pode dizer que vocês já estão com uma boa proposta. E aí eu pergunto para vocês, por que fazer uma monografia? Quero que vocês me respondam aí. Por que fazer uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, um artigo? Liga o microfone, Rosemary. Para demonstrar Ativa o conhecimento naquele assunto que a gente escolheu para falar, aquele tema. Sim, pode ser. Mais alguém? Alguém tem mais alguma opinião? Para enriquecer também, professora, o conhecimento da gente. Pode ser também. Sim, com certeza. Tá certo. E de que a gente vai lendo, vai estudando aquele assunto, a gente vai aprendendo ainda mais, né? Aham, vai se aperfeiçoando, vai dominando mais sobre aquela temática. Isso. Isso. Mais alguém? Professora, Oi, Rebeca. e no caso desse trabalho de conclusão de curso, ele também nos direciona para a área que a gente, né, deseja trabalhar. O ideal seria isso, que vocês escolhessem a temática que fosse para esse direcionamento. Professor, uma dúvida. O Oi, trabalho ele tá. vai ser artigo ou monografia? Artigo, Tá bem, formato obrigada. de artigo. Eu mandei para vocês já não mandei não o modelo? Então foi erro meu que ainda não vi, professora, Ah, perdão. tá. Não, mas aí eu tô perguntando aos demais. Vocês receberam ou não as aulas, o material, gente? Eu enviei semana passada. Alguém recebeu? Alguém verificou? Eu recebi, professora, no e-mail da Professora, turma e reenviei. Ah, tá bom. tô Obrigada, vendo Larissa. agora, professora, viu? Mas já Ah, chegou tudo bem. sim. É porque às vezes eu acabo digitando errado, aí pode não ter chegado. É por isso que eu gosto de reforçar com vocês. Chegou, Larissa. Chegou o modelo também. Eu enviei para vocês o modelo de formatação. Enviou. Larissa? Tá. Foram dois e-mails com 2 conteúdos. Isso. Um com as aulas e o outro com a formatação e o edital, né, do TCC. Então, tá bom. Então, vamos lá. Chegou. Por que, né, fazer uma monografia? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu quero trazer todas elas para vocês. E observem que aqui está escrito aqui em cima, ó, atividade 1, questões de 1 a 6. Então, nas 3 primeiras aulas, né, então na aula de hoje, até chegar na aula 3, vão existir algumas atividades que vocês têm que responder, tá? Essas atividades, elas correspondem ao TED de vocês. Lembrando, o TED vale até 2 pontos. Então, essas perguntas que vocês vão responder, não existem perguntas certas ou erradas. Cada grupo vai ter que responder essas perguntas, ao final são 14, e vocês vão me entregar. Quando a gente terminar a aula 3, eu vou abrir uma plataforma no Google e vocês vão responder todas elas. Então, vocês podem já ir respondendo no caderno, né, no computador, seja lá onde vocês queiram. E aí, quando eu enviar o link lá para vocês responderem, vocês só fazem copiar, né, as informações lá na plataforma. Porque vocês estavam comigo, né, no semestre passado, na disciplina de bioética, e algumas vezes vocês enviavam e-mails para mim, eu chegava no celular, eu via que tinha chegado a notificação de que o e-mail estava lá, e depois, quando eu ia abrir no e-mail, propriamente dito,
aquele e-mail tinha sumido, né? Então, acabava que algumas atividades de vocês eu ficava pedindo para vocês reenviarem. Então, para evitar isso, eu vou abrir esta plataforma no Google, tá? É bem simples, igual aquela que a gente fez a prova, não teve? Vocês fizeram as provas de bioética? Pronto, naquele mesmo esqueminha. Você vai lá ou pelo celular ou pelo computador. Aí eu vou deixar em torno de 2 dias ela ativada para vocês irem respondendo ali as 14 questões. Lembrando que não há respostas certas ou erradas, eu quero só que vocês vão construindo e à medida que vocês vão respondendo essas perguntas, as de hoje não, mas a partir da próxima aula, vocês automaticamente estão construindo o TCC de vocês, tá? Então, vai estar sendo de forma separada, né, através das perguntas, mas aí depois vocês vão unir tudo e colocar no trabalho de vocês, tá bom? Então, é uma forma de ajudar aí vocês estarem construindo o trabalho. Então, por último, né, ficou a pergunta por que fazer uma monografia? Então, por que fazer uma monografia? A gente tem 3 perspectivas: a perspectiva do aluno, a perspectiva do professor e a perspectiva da ciência. Então, na perspectiva do aluno, tem aquilo que vocês já falaram, como aperfeiçoamento profissional. Então, da perspectiva do aluno, você vai aprimorar aquilo que você teve de conhecimento durante a sua graduação e que com mais estudo, com mais dedicação, né, à medida que você vai construindo o seu TCC, seu artigo ali, você vai dominando mais o conhecimento referente àquela temática. Então, o ideal é que você escolha uma temática a qual você quer trabalhar quando você se formar. Do ponto de vista do orientador, os trabalhos de conclusão de curso, monografias, artigos, seja lá qual for o formato, eles podem dar origem às novas pesquisas e, com isso, dando suporte para publicações. Por quê? Porque o professor ele tem uma experiência maior, né, frente a pesquisas científicas. E com isso, a ideia que você teve pode ajudar ali aquele professor a aperfeiçoar aquelas ideias e desenvolver pesquisas mais profundas relacionadas àquele tema. E do ponto de vista da ciência, é partilhar conhecimentos sistematizados. O que seria isso? Vocês têm ideia? O que seria um conhecimento sistematizado? Hein, gente? Seria um conhecimento sistematizado. Organizado. Etapa Sim. por etapa. Então, vamos lá. Compartilhar conhecimento sistematizado do ponto de vista da ciência é o quê? Primeiro de tudo, algo sistemático. Então, Lucicleide e Maria Aparecida estavam sem conseguir entrar, né? Já estão aqui na aula. Professora, Então, consegui agora, tive que baixar o aplicativo. Certo. Então, do ponto de vista da ciência, né, algo sistemático é aquilo que é organizado, né, aquilo que vai seguir, né, um padrão, vamos dizer assim, pré-estabelecido. Então, do ponto de vista da ciência, compartilhar conhecimento sistematizado é compartilhar aqueles conhecimentos que estão seguindo uma norma, né? Que norma é essa? A norma de escrita científica. Então, cada um de nós
por exemplo, vocês agora na aula, alguns estão anotando o que está sendo dito na aula. E cada um tem seu jeito, né, de anotar. Cada um anota pontos que considera importantes, que pode não ser o mesmo ponto que outro colega copiou, que achou importante. Né? Então, cada um escreve do seu jeito, alguns colocam esquemas, fazem desenhos, né? Cada um ali da forma que melhor vai conseguir compreender. Então, imagine se na ciência fosse assim, cada um fizesse do seu jeito, o mundo todo, cada um, né, de forma aleatória ali, construindo do seu jeito. Então, para que não virasse o caos, né, para que existisse um padrão, então a escrita científica ela é feita para normatizar, e no caso sistematizar aí como deve ser feito os trabalhos científicos, né? Como a ciência deve estar compartilhando este conhecimento. E o que pode variar de um para outro é a formatação. Por exemplo, a gente vai falar aqui de justificativa, pergunta norteadora, objetivos, tal. Mas a gente pode ter o quê? No momento que a gente tem toda essa organização dos trabalhos, a gente consegue ter todo mundo falando a mesma língua, tá? Então, no momento que a gente tem uma normatização, que aí pode estar seguindo, por exemplo, a norma da ABNT ou qualquer outra, mas eles seguem o padrão da escrita científica. O que pode estar mudando, por exemplo, a justificativa ela vai estar dentro da introdução, né, na seção da introdução, ou então ela vai estar numa seção separada. Então, são esses pequenos detalhes, mas a escrita científica ela está sendo feita. E do ponto de vista da ciência, a gente também tem a questão de contribuir para a resolução de algum problema, tá? Então, na resolução de algum problema, a gente parte do princípio que quando um artigo, né, um trabalho científico, uma pesquisa científica ela é feita, a gente fez no princípio de que existia um problema e a gente vai tentar solucioná-lo. Por isso que a gente faz um trabalho científico, a gente vai investigar para ver as causas, né, daquele problema para tentar solucioná-los. E aí, né, a ciência ajuda nisso. Imagine se não existisse essa questão de compartilhar conhecimentos. Imagine como seria, né, os atendimentos na área de saúde. A gente, por exemplo, não poderia estar agora, né, com essa aula de forma remota, com computador, com celular, com webcam, com microfone, com nada disso. Por quê? Porque o conhecimento ele não foi compartilhado. Quem descobriu algo, ele ia ter aquele conhecimento ali, quando ele morresse, aquilo iria acabar, né? Porque aquilo não foi passado para outras pessoas. Da mesma forma na área de saúde. Então, imagine os primeiros profissionais de saúde lá que descobriram a questão dos cuidados em relação à asepsia, né, o uso de luva para evitar contaminação. Então, imagine se isso não tivesse passado adiante, a gente estaria ainda, né, os profissionais de saúde fazendo procedimentos sem estar utilizando luvas. Até que outra pessoa viesse, desenvolvesse algo, mas aí quando ela morresse também, aquilo não seria perpetuado. Então, imagine como, né, a gente seria atrasado se não existisse a ciência e não existisse o compartilhamento de conhecimentos. Então, gente, continuando, né, para se desenvolver um trabalho científico, é preciso ter investimento intelectual. O que é investimento intelectual? O Snoopy sabe o que é, e vocês? Vocês sabem o que é investimento intelectual? Gente? É se dedicar, professora, não? Dedicar o tempo para esse estudo. O que mais? O que mais? Gente? O que é investimento intelectual? Tudo bem, Rosemary?
Tô entendendo que não dá para falar. Tá certo. Tudo bem, sem problema. E aí, tem mais? Diana, Edjane, Hélida, Larissa, Lucicleide, Cida, Rafaela, Rebeca, Sara. Tudo bem, Rosemary, eu tô vendo que você tá escutando, só não Eu pode já falar porque disse, tá... professor, você investir, é você tirar um tempo para estudar, para se Sim, dedicar. foi. Você falou, faltou os outros falarem. As outras. E aí, meninas? Professora, é um conjunto de conhecimento, de criatividade. Que mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Oi, professora. Professora? Pode falar, Hélida. Professora, eu só estou podendo escutar, mas eu corri aqui no banheiro. É investimento intelectual, não é isso? Aham. É você investir mais em saber informação sobre o projeto, né? Eu anotei tudo no meu caderno, aí tem uns tópicos, só que no momento eu não estou podendo Não, ler, tudo bem. entendeu? Não, Eu tudo bem. Eu quero tô. que vocês me digam sem necessidade de estar consultando nada. Bom? Então, vamos lá. Uhum. Investimento É intelectual. pesquisar, Isso. Então, investimento intelectual é o investimento que vocês vão estar fazendo para adquirir conhecimento. Pode ser financeiro? Pode. Então, por exemplo, no momento que você faz um curso, então você está fazendo um investimento financeiro para adquirir conhecimento. No momento que você compra um livro, é um investimento intelectual também, que você comprou um livro, né, fez um investimento financeiro que vai ter o retorno intelectual para você. Mas tem investimento, por exemplo, você participar de um congresso, de uma jornada, isso é investimento intelectual. E tem o investimento da sua dedicação, o investimento de você se dedicar ali a estudar, né, a sentar a bundinha e ler bastante, se dedicar ali a adquirir o conhecimento necessário, não necessariamente só para o TCC. Tá? O investimento intelectual, ele pode, por exemplo, ao vocês estarem fazendo um curso de graduação, vocês estão fazendo um investimento intelectual, que é o investimento que vocês, o conhecimento que vocês vão estar adquirindo dentro da graduação para poder exercer uma profissão, né? Que no caso vai ser o de enfermeiras futuramente. Então, pensar e senso comum. Existem situações onde a gente não tem a ciência atuando. Só que agora vocês estão fazendo um trabalho científico. E um trabalho científico, ele deve ser embasado no que a ciência trouxe como comprovação e não o que você acha, tá? Exemplo, quando vocês trazem aí na vida de vocês, vocês provavelmente já se depararam com isso, né, onde um parente de vocês, um conhecido, vamos supor que você está passando mal, está enjoado, aí aquela pessoa chega para vocês e diz, toma um chazinho de tal coisa que é bom para enjoo. Toma um chazinho de canela que é bom para o estômago. Então, ou então, você está muito agitada, toma um chazinho de camomila, que é calmante. Vou ativar aqui o mudo de todo mundo, tá, gente? Está fazendo um barulho. Então, neste momento, né, que você tem essa situação onde você está tendo como que chama? Aquele conhecimento empírico, né? Aquela pessoa que está dizendo ali, toma esse chazinho de camomila que ele é calmante. Mas você sabe que aquela pessoa não tem o conhecimento científico para aquilo, tá? Então, isso é o senso comum. É aquela informação que vai passando, vai passando, vai passando e vai perdurando. Agora, é diferente, por exemplo, da ciência, quando um pesquisador vai lá, ele desenvolve uma pesquisa,
aonde ele pega e identifica que o princípio ativo lá da espécie de camomila, princípio ativo X, atua, né, na célula, nos neurotransmissores, tarará, e vai realmente atuar como um calmante. Olhem a diferença do ponto de vista da ciência do senso comum, tá? Então, vocês agora, né, dentro do trabalho de vocês não podem estar colocando situações que, mas minha avó dizia isso. Não, em trabalho científico não. Você vai ter que trazer um artigo, né, um trabalho científico que traga esse dado, essa comprovação, e aí vocês podem colocar no trabalho de vocês, certo? Outro exemplo. Vamos supor que eu seja uma pescadora, tá? Vivo numa comunidade, né, numa aldeia de pescadores, ali à beira-mar, tal. E eu, né, por viver ali, eu consigo saber que a maré sobe e a maré desce. Agora eu consigo saber o porquê que aquilo acontece. Vocês sabem, gente, porque a maré sobe e a maré desce? A gente tem a maré cheia e a maré seca na praia. Vocês têm ideia? Já ouviram falar de alguma coisa que possa estar influenciando? Hein, gente? Professora, devido a clima, É a lua. Devido ao que, Lucicleide? Oi? Devido ao que, Lucicleide? A mudança climática, sei lá, alguma coisa dessa natureza. Ediane falou o que da lua? Da lua. Lua cheia, já ouvi falar Lua, sobre isso. Quando a lua tá cheia, a mudança, não sei lá. Alguma história eu já ouvi falar também. Então, vamos lá. Algo tão simples, né? Que todo mundo que já foi na praia sabe que a maré sobe e a maré enche, né? Se você foi ali, passou mais de 1 hora na praia, você percebeu, né? Se você foi e voltou em 2 segundos, lógico, não vai perceber. Mas se você passou algumas horinhas ali na praia, você percebe que ela ou está secando ou ela está enchendo, né? Não precisa ser nenhum doutor para verificar isso aí. Agora, existe a diferença de você saber que isso está acontecendo, porque você viu, e outra coisa é saber que isso está acontecendo, qual é o fator causal desta influência. O que de fato... Hã? É o que, Tem a ver Cida? com congelamento, sei lá, do Não. Não. Então, a influência da maré, né, a cada 6 horas durante o dia, onde a cada 6 horas ela vai estar completamente cheia ou completamente seca, ela tem a ver com a influência da força gravitacional da Lua sobre a Terra. Tá? Então, a Lua, né, nosso satélite natural, ela fica girando em torno da Terra, e à medida que ela faz isso, a força gravitacional que ela tem faz com que a água ela tenha este deslocamento. Certo? Então, vejam como é interessante, né? E isso só foi possível graças a pesquisadores que conseguiram calcular ali a influência dessa força gravitacional da Lua. Então, é diferente eu como pescadora, vamos supor, né, no exemplo que eu tinha trazido, eu vivenciando aquilo, e outra coisa é eu saber por que aquilo acontece, tá bom? Então, um exemplo que aconteceu no meu mestrado, quando eu estava desenvolvendo, né, a minha pesquisa, já para finalizar, e aí eu escrevendo. Então, meu mestrado eu trabalhei com a influência do lixo com as tartarugas marinhas. E aí eu coletei o lixo nas praias, o lixo no mar e o lixo dentro das tartarugas que chegavam mortas, e aí a gente ia ver, né, a causa mortes e identificava que muitas tinham sido pela ingestão de lixo.
Então, não precisa ser nenhum cientista para saber que se você ficar na praia, né, dentro do mar, existe ali uma corrente que vai ficar ali empurrando, né? Se vamos supor, você vai na praia, colocou sua bolsa ali, se você ficar tomando banho de mar, se você ficar de frente para sua bolsa, você vê que com o tempo você vai se afastando um pouquinho, né? A gente consegue perceber isso. Por quê? Porque tem uma força ali das correntes. Então, só que isso é o conhecimento empírico. O conhecimento científico, que foi o que aconteceu no meu mestrado, né? Eu simplesmente tinha dito que o lixo ele mudava de direção. Vamos supor, se eu joguei um lixo aqui, não necessariamente ele vai ficar aqui, né? Porque ele não vai ficar ancorado, a corrente vai levar ele para outras áreas. E aí eu tinha colocado isso no meu texto, né, do meu mestrado, da minha dissertação. E aí meu orientador, né, pediu para acrescentar um trabalho que trouxesse provas científicas em relação às correntes marinhas. E aí eu tive que colocar, porque senão ia ficar algo empírico, né, algo que não era comprovado. Então, vocês, dentro da introdução de vocês, na parte de contextualização, obrigatoriamente ela deve ser construída toda em cima de referências, ou seja, em cima de conhecimento que foi proporcionado por trabalhos científicos. Bom? E aí, eu trago para vocês, né, com base nisso, a gente tem a questão dos conhecimentos e da base de conhecimento que a gente tem que ter para a elaboração do nosso trabalho. Então, se a gente tivesse considerando que essa barrinha aqui de cima da teoria e essa aqui de baixo, elas fossem uma escala, a gente observa que a teoria ela é bem maior do que a de baixo. E ainda tem outra questão. A de baixo ela ainda é subdividida. Então, para a gente desenvolver um trabalho científico, a gente precisa ter muito conhecimento. A gente precisa estudar bastante para dominar as bases, né, necessárias do conhecimento referente àquela temática e, a partir daí, a gente poder se aprofundar com leituras mais complexas e também, né, com o desenvolvimento da própria pesquisa de vocês. Então, a gente vai precisar de tempo também para ter a ideia, né? Então, por exemplo, vocês, semestre passado, né, quando a gente finalizou a disciplina de bioética, eu tinha falado para vocês, pessoal, semestre que vem é TCC 1, então vocês já têm que ter o tema de vocês, né, já vão pensando no que é que vocês vão querer desenvolver lá no trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, vocês veem, né, vocês tiveram tempo para ter a ideia. É necessário tempo também para se desenvolver o desenho experimental. Vocês sabem o que é desenho experimental? O desenho experimental é a metodologia, tá? Ou seja, vai ser a forma que vocês vão coletar os dados de vocês lá no TCC2 para obter os resultados. É necessário tempo também para realizar o experimento, né, para coletar os dados e para escrever e divulgar, né? Então, você precisa de tempo também para estar desenvolvendo seu projeto, para estar desenvolvendo o TCC2, que seria ali a parte de resultado de discussão, analisar aqueles resultados, discuti-los para chegar a uma conclusão. Então, isso também precisa ter tempo e, por último, né, divulgar aqui. No mínimo, vocês vão ter a apresentação do TCC de vocês como uma forma de apresentação, né, de divulgação. E aí, gente, nesse slide eu trago para vocês o que é, na verdade, né, o TCC1, tá? Então, o TCC1 é o que a gente chama de projeto e não pré-projeto. Pré-projeto era se você já tivesse algo antes de iniciar a disciplina, tá? Antes de vocês chegarem no TCC1. Como não é o caso, então vocês têm o projeto. O projeto é o que vocês vão colocar em prática no TCC2 para coletar os dados de vocês.
Então, no TCC1, a gente inicia com a parte de contextualização, tá? Essa contextualização, ela tá dentro da introdução. Então, de contextualização até objetivos, tudo isso aqui, contexto, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos, tudo isso aqui vai estar dentro da nossa introdução, tá? Quando eu falo da nossa, é porque é o nosso modelo, tá? A nossa formatação, a gente trabalha com todos esses pontos aí dentro da seção introdução. Na parte de contextualização, vocês vão estar trazendo, como é na introdução, né? A primeira parte da introdução, vocês vão introduzir o leitor para aquela temática, tá? Então, vocês vão estar trazendo dados científicos que comprovam e reforçam aquilo que depois vocês vão trabalhar no TCC2 de vocês com a coleta de dados. Então, depois da contextualização, que deve ser feita todas com base em trabalhos científicos, né? Então, em cima de citações, a gente tem a justificativa. A justificativa, ela é feita com base no que levou você a desenvolver aquela pesquisa, tá? Mas tem que ter cuidado para ela não, na escrita, ela não ser feita de forma pessoal. Um exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre, sei lá, câncer de mama. Então, eu decidi fazer esse tema porque na minha família teve um caso e eu vivenciei de perto, tal. Pronto, aí me levou, né, a querer desenvolver essa pesquisa com câncer de mama. Então, para você, como pessoa, né, isso foi o principal foco, né, que levou você, o principal motivo que levou você a desenvolver essa pesquisa. Mas para o ponto de vista da ciência, né, que lembrando que o ponto de vista da ciência você deve trazer algo importante a nível de sociedade, né, de contribuições que você possa estar trazendo com sua pesquisa, não só para você. Então, na sua contextualização, você vai trazer dados, você vai trazer informações importantes sobre o câncer de mama. Você vai trazer a incidência, você vai trazer número de mortes, você vai trazer um monte de informação que vai estar ajudando vocês justamente a trazer informações que vão reforçar a escolha da temática para que vocês justifiquem o trabalho de vocês. Então, por exemplo, a justificativa poderia ser: de acordo com os dados apresentados na introdução, onde se tem um alto índice de câncer de mama e que, infelizmente, ainda temos, apesar de ser um câncer tratável e curável, né, a gente tem ainda um alto índice de pessoas, né, de mulheres que acabam descobrindo o câncer de forma tardia, o que compromete, né, a chance de cura. Pronto. Está feita a sua justificativa. A justificativa, ela não deve existir citação. Ela é feita com as suas palavras, tá? Depois da justificativa, a gente tem o quê? A gente traz agora a pergunta norteadora. Já ouviram falar disso? Hein, gente? Vocês sabem o que é a pergunta norteadora? Pergunta norteadora é algo que vai dar um direcionamento à sua pesquisa. Vocês já ouviram falar de bússola? Acho que todo mundo conhece bússola, né? Então, como que funciona a bússola? A bússola, ela sempre vai estar apontando para o norte, tá? Hoje em dia, né, é bem mais fácil com celular, com GPS e tal. Mas o próprio celular, ele tem uma bússola para poder justamente estar direcionando, né, a gente.
E existem aquelas bússolas que são, né, portáteis, vamos dizer assim, né, de plástico, que tem uma agulhinha ali imantada que vai estar sempre apontando para o norte. Tá, mas para que isso é importante? Lembra que eu falei que a pergunta norteadora ela vai estar dando um direcionamento para o seu trabalho? Então, a pergunta norteadora vem o quê? De lhe dar um norte, de lhe dar uma direção. Partindo do princípio da bússola, né? Como ela sempre aponta para o norte, então, através da bússola, você vai saber onde fica todos os outros pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste, você consegue identificar porque você sabe onde é o norte. Tá? A pergunta norteadora, ela vai estar dando um direcionamento ao seu trabalho. Então, vamos supor o uso de uma bússola. Você está perdida em um local aqui, né? Mas você sabe que na direção leste, que é o caso da gente, na direção leste vai ser onde o sol nasce e aonde vai estar o mar. Então, se você está perdida e você vai para o leste, né, você precisa chegar no mar, então você vai para o leste, vai lá e consegue se encontrar, certo? Então, a pergunta norteadora, como o próprio nome está dizendo, ele é uma pergunta. Vocês vão fazer uma pergunta com pontinho de interrogação e tudo, tá? Porque vai ser justamente ela que vai dar um direcionamento para o trabalho de vocês. Após a pergunta, só abrindo um parênteses aqui, a contextualização, vocês vão estar trazendo dados, né? Trazendo vários parágrafos para falar dela. Vocês vão ter a justificativa, onde ela vai estar com um parágrafo só para justificativa. Aí a gente vai ter a pergunta norteadora, onde vai ter um parágrafo para ela e para a hipótese, e aí a gente chega na hipótese. Vocês têm ideia do que é a hipótese? Conhece? Rosemary está balançando a cabeça aqui, mas como está no trabalho não pode se manifestar. Então, muitas vezes, gente, vocês podem até ir consultar, tá, alguns livros de metodologia. Tem até capítulo inteiro falando sobre hipótese. Só que, às vezes, quando a gente vai ler assim, né, sem ter um conhecimento prévio, a gente acaba saindo com mais dúvida do que é a hipótese do que antes, certo? Então, de forma bem resumida, eu vou dizer para vocês o que é a hipótese. A hipótese é a resposta à sua pergunta. Você não fez a pergunta norteadora? Então, a pergunta norteadora vai ter que lhe gerar uma resposta. E esta resposta é a sua hipótese. Mas como assim? Tenham calma. Essa hipótese, ela é o que você acha que será a resposta que vocês vão encontrar. Se você já sabe com certeza qual é a resposta, então não existia um problema, né? Então não existe pesquisa, porque a resposta já está ali, tá bom? Então a hipótese é o que você acha. E que, ao você coletar seus dados lá no TCC1, escrever seus resultados e discussões, você vai investigar e vai ver se realmente aquilo que você pensava inicialmente, como sendo sua resposta, sua pergunta, se aquilo se concretizou ou não. Depois, né, nas aulas mais para frente, eu vou estar trazendo exemplos, tá? Para que vocês possam estar justamente encaixando tudo isso que eu estou falando na prática, tá bom? A partir da próxima aula, ela é bem, como eu posso dizer, bem ilustrativa, no sentido de que ela tem bastante exemplos, certo? Então, eu vou estar trazendo vários exemplos justamente para estar ajudando vocês a, quando vocês estiverem no trabalho de vocês conseguirem seguir o mesmo raciocínio para o tema que vocês vão estar desenvolvendo no TCC de vocês. E aí a gente chega no objetivo. Então,
Vamos trazer aquele exemplo que eu falei do câncer de mama, né? Você falou lá sobre o câncer de mama na sua contextualização, trouxe um monte de dados, um monte de informação. Você justificou, né? Porque ainda existe muitas mulheres que descobrem, né? Tem um diagnóstico tardio. A sua pergunta pode ser por que existe, né, um número tão alto de pessoas com diagnóstico tardio do câncer de mama? Sua pergunta é essa, pode ser essa, estou só dando um exemplo. Sua hipótese, que é a resposta à sua pergunta, é o que você acha que vai estar respondendo a ela. Então, por exemplo, na minha opinião, lógico que eu não vou colocar na minha opinião, nem eu acho, né, no trabalho, mas a pergunta norteadora desta pesquisa é qual o fator preponderante para o diagnóstico tardio em tantos por cento das pessoas diagnosticadas. Com isso, a hipótese desta pesquisa é que ainda hoje, falta uma intensificação nas informações relacionadas ao câncer de mama, onde ele só existe principalmente no outubro rosa, deixando, né, o restante do ano, vamos dizer assim, não é desorganizado, é desassistido, né, onde essa campanha deveria ser durante todo o ano, mostrando, conscientizando, trazendo informações referentes à importância da busca do serviço de saúde. Pronto, minha hipótese, bem breve, bem objetiva. Lembrando, gente, não façam perguntas que gerem respostas sim ou não. Exemplo, mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama tardio, elas têm maiores chances de morte? Sim, não. Então, não deve ser, né, perguntas que gerem respostas sim ou não devem ser feitas. E aí a gente traz o objetivo do nosso trabalho. Então, o primeiro ponto é que o objetivo do trabalho, obrigatoriamente, ele deve ser feito com verbos no infinitivo. Exemplo, descrever, intervir, criar, avaliar, estabelecer, esclarecer e qualquer outro, tá? Verbo no infinitivo que você possa estar utilizando aqui. De acordo, lógico, com o que você quer no seu trabalho. Então, vamos supor, descrever o perfil de mulheres que apresentaram diagnóstico, né, de câncer de mama tardio. Então, usei o verbo no infinitivo, descrever, tá? E aí, isso passa a ser o objetivo do meu trabalho. Eu tenho que desenvolver a minha metodologia para que eu consiga coletar dados para responder a minha pergunta e alcançar o meu objetivo, certo? Dúvidas, gente, até aí? Hein? No meu caso, não. Tá certo. Então, vou continuar, tá? Oi, Larissa? Tá com dúvida? Larissa, tá com dúvida? Estou tranquila também. Ah, tá certo. Então, vamos continuar. Então, terminei meus objetivos, eu concluo a minha introdução, tá? Então, tudo isso aqui é a minha introdução. Agora, eu tenho a minha metodologia, que é a seção 2 do trabalho. A metodologia é materiais e métodos que eu vou utilizar para coletar os meus dados. Então, se é uma pesquisa bibliográfica, como que eu vou coletar os meus dados? É uma pesquisa bibliográfica de que tipo? É uma pesquisa sistemática, integrativa, ela vai ser descritiva, exploratória. Então, qual tipo de pesquisa que eu vou fazer dentro de uma pesquisa bibliográfica ou dentro de uma pesquisa de campo, certo? Então, você vai ter que descrever tudinho. Qual é a abordagem? É qualitativa? É quantitativa? Então, vocês vão ter que colocar tudo isso na metodologia. Vai ser uma pesquisa de campo, exploratória,
onde vou buscar os dados, vai ter uma abordagem, vamos supor, quantitativa, onde eu vou buscar os dados no hospital, onde lá eu vou, vai ser uma pesquisa documental, onde eu vou pegar os dados de prontuários para avaliar, né, justamente esse perfil dessas mulheres, né, coletando dados como classe social, né, renda familiar, cor, idade, né, entre outros dados que possam justamente ajudar a eu poder criar esse perfil. No TCC1, lembrando que a metodologia ela sempre vai vir com verbos no futuro. Então, será desenvolvida uma pesquisa, tá? E não eu vou fazer. Lembrando que não pode também, tá? Outro detalhe, numa pesquisa científica, eu não posso estar utilizando primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Então, a gente sempre tem que usar de forma impessoal. Então, será coletado dados assim, assim, assim. No TCC1, a gente tem a seção 1, que é a introdução, a seção 2, que é a metodologia, a seção 3 é cronograma e a seção 4 é orçamento. Então, tudo isso aqui é o que a gente tem como projeto, que é o TCC1. Professora, a senhora pode repetir, por favor? As sessões? Isso. Tá. Então, a seção 1 é a introdução, que vai vir dentro dela a parte de contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos, nesta ordem. Aí depois vem a metodologia, que é a seção 2. A seção 3 vai ser cronograma e a seção 4 vai ser orçamento. E aí a seção 5, referências bibliográficas. Bom? Obrigada, professora. Nada. Lembrando que está sendo gravado, né? Depois eu disponibilizo para vocês. E aí, caso tenha ficado alguma dúvida ou não deu tempo a anotar algo, vocês podem estar revendo. Rosemary gostou aí. Então, vamos lá agora para o que é o TCC2. Então, dentro da disciplina de TCC1, gente, eu ensino vocês a fazer o TCC do início ao fim. Na verdade, eu ensino vocês a fazerem um trabalho científico, independente de ser o artigo da Santa Emília ou uma dissertação de um mestrado, de uma tese de doutorado, certo? Não importa aonde vocês vão fazer ou o nível de complexidade que vocês vão fazer. Eu vou estar ensinando vocês, né, de uma forma geral, do início ao fim, no TCC1. Estou ensinando a escrita científica para vocês. Então, no TCC2 é a execução do projeto, onde vocês vão coletar os dados, não importa qual metodologia tenha sido utilizado, cada um, né, dentro do que propuseram lá no TCC1, vão coletar os seus dados, seja ele bibliográfico, de campo. Aí vai vir a tabulação. A tabulação é a organização desses dados, porque existe uma diferença entre você só coletar os dados e depois você organizar esses dados para depois fazer a análise desses dados, tá? E aí, com isso, você vai mostrar os seus resultados e discuti-los, né? Que aí a gente tem no TCC2, a gente tira cronograma e orçamento, a gente tira a seção 3, que era cronograma, e coloca agora resultado e discussão, e a seção 4, que era orçamento, ele se torna agradecimento. Então, resumidamente, no TCC2, vocês só vão fazer resultado de discussão. E aí, o último parágrafo do resultado de discussão, vocês vão ter a conclusão de vocês, dizendo se sua hipótese foi aceita ou não, né, trazendo ali as considerações que vocês têm em relação ao trabalho. E aí tem o trabalho pronto, onde vocês vão apresentá-lo à banca, né, para saber se vão ser aprovados ou não, né? Com a divulgação, vocês, como eu falei, tem no mínimo a banca, né, mas vocês podem estar aproveitando, inclusive para treinar, estar apresentando o trabalho de vocês na jornada.
ou em outros eventos científicos. Então, é necessário que vocês tenham uma ideia, né, para poder desenvolver o trabalho de vocês. E lembrando que essa ideia, ela parte do pressuposto de que vocês identificaram um problema. Então, a partir da identificação de um problema, vocês vão ter ali a ideia para poder desenvolver o trabalho de vocês. Então, é necessário buscar trabalhos sobre o tema. Esse trabalho, ou essa literatura, né, vocês vão precisar fazer uma revisão literária, um levantamento bibliográfico, onde essa literatura deve ser principalmente artigos científicos. Busquem quem já escreveu sobre o assunto e o que já foi escrito, né? Então, vocês vão poder estar buscando ali, através de plataformas de pesquisas científicas, né, como o Cielo, BVS, Lilacs, Springer Link, Scopus, PubMed, Periódico CAPES, né, e outros que possam existir ali. Então, vocês vão estar buscando, não é botar lá no Google ou no Yahoo, não, tá, gente? Tem que ir em plataforma científica. E aí vocês vão estar buscando, né, a literatura referente àquela temática. Lembrando que, à medida que vocês vão lendo artigos, vocês começam a identificar alguns autores que sempre são citados pelos outros. E aí vocês conseguem ver quem são aqueles autores mais renomados dentro daquela área. E com isso, né, vocês devem estar colocando esses autores no trabalho de vocês. Então, leia artigos com espírito crítico. Não é ler por ler, é ler, né, tendo consciência e analisando o que está sendo dito ali naquele artigo, né, naquela literatura que vocês estão utilizando como referência. Identifique quais as limitações do estudo, se é que aquele estudo você identificou alguma limitação, tá? E como essas limitações poderiam ser solucionadas. Exemplo, vocês estão fazendo um trabalho, vocês estão lendo um artigo, né, um trabalho que foi publicado onde ele pegou dados apenas de um hospital particular. E aí, vocês, né, dependendo do trabalho lá, vocês podem pensar assim, se ele tivesse utilizado um hospital público também, né, se ele tivesse comparado os dois, poderia ser que ele tivesse resultados diferentes. E aí, isso, inclusive, já pode estar ajudando vocês a ter uma ideia de um trabalho para vocês desenvolverem. Tá? Então, isso vai ajudar aí também para vocês no trabalho de vocês. Então, como poderia ser contornada essa limitação? Fazendo uma comparação entre as duas perspectivas, tanto a do hospital público quanto do hospital privado. E aí eu pergunto para vocês, a gente pode generalizar as conclusões? Então, Rosemary disse que não, Cida balançou a cabeça aqui que não também. E aí, mais alguém tem alguma opinião? Eu acho que não também. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco. Lembra que a gente está falando que a gente deve fazer uma leitura dos artigos com o espírito crítico? A gente deve ler interpretando, avaliando aquele trabalho que vocês estão lendo. Então, a resposta correta para essa pergunta, pode-se generalizar as conclusões? É a seguinte. Cleide, tem alguma opinião antes de eu dar minha resposta? Hein, Cleide? Tá com o microfone desligado. Ativa o microfone, Cleide. Ativa o microfone, Cleide. Eu prefiro ouvir o que a senhora tem a dizer. Olha, que quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, eu não vou estar do lado de vocês. Mas a gente lá perreia. Então, gente, em relação a poder generalizar ou não, né, as conclusões,
a gente tem que verificar o trabalho. Então, a resposta é: depende. Dependendo do trabalho, eu posso ou não generalizar. Exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre o nível de estresse em profissionais do SAMU, tá? E aí, lá em São Paulo, né, onde a gente sabe que tem uma quantidade populacional muito maior do que tem aqui, né, o trânsito é muito mais caótico do que aqui. E aí eu fiz lá minha pesquisa, tal, cheguei à conclusão, naquela pesquisa, de que os profissionais do SAMU lá de São Paulo são extremamente estressados, muitos já com síndrome de Burnout, né? Então, isso acaba o quê? Comprometendo o atendimento deles, né? Mas não vem ao caso. Eu posso generalizar que todo profissional do SAMU tem um nível de estresse altíssimo? Não. Se, por exemplo, a gente pegar aqui na Paraíba, pegar uma cidade do interior daqui, onde mal tem atendimento, né? Então, não vai ter como comparar, né, uma cidade como... Ai, levei um choque. Uma cidade como São Paulo e uma cidade do interior daqui. Então, neste caso, fiquem rindo, é porque não foi com vocês. Gostam de rir da desgraça alheia, né? Tá massa, bichinhos. Então, a gente não, no caso, não poderia generalizar. Rosemary tirou até a máscara. A gente não poderia generalizar dizendo que todo profissional, né, do SAMU tem um nível de estresse altíssimo. Agora, vamos supor que eu sou uma médica, sou uma cirurgiã cardíaca, e aí fui eu que desenvolvi a técnica lá da questão do uso do marca-passo, né? E aí eu identifiquei que aquelas pessoas que possuem um déficit lá no nó sinatrial, né, lá no coração, onde tem a questão do impulso elétrico para a contração do coração. E aí eu identifiquei lá, desenvolvi o aparelhozinho do marca-passo, né, artificial, que a gente, o nó sinatrial seria o nosso marca-passo natural, né? Então, a gente pega, eu desenvolvi aquilo e identifiquei que pessoas com aquele perfil, né, de comprometimento do coração, tal, são pessoas que são indicativas do uso do marca-passo. Então, eu posso generalizar que qualquer pessoa que tem aquele perfil, que tem aquelas características, são, né, pessoas para o uso do marca-passo. Então, viram que depende? Eu posso ou não estar generalizando. E aí vocês vão ter que identificar isso em cada trabalho que vocês estiverem lendo, certo? Sempre, né, lembrando de fazer uma análise crítica da leitura que estiver sendo realizada. Então, vamos para o próximo aqui. Um resuminho, lógico, que eu estou resumindo, tá? Na aula passada eu falei bem por cima. Na aula de hoje eu estou dando uma introdução de tudo que a gente vai ver, né? De todas as etapas da construção do trabalho. E a partir da aula que vem a gente vai ver o passo a passo. Então, a metodologia, a gente tem que trazer como e onde serão realizadas a pesquisa. Eu não vou detalhar aqui para vocês todos os métodos que existem para a coleta de dados, não, tá? Até porque, né, ficaria inviável. Mas eu vou estar ensinando vocês a observarem pontos que vão fazer toda a diferença na coleta de dados de vocês. E aí o método que vocês vão utilizar fica mais fácil, certo? Então, dentro, né, da metodologia, a gente tem que determinar como e onde será realizada a pesquisa, que tipo de pesquisa será feita, por exemplo, será uma pesquisa prática, conceitual ou outro tipo, qual é o universo a ser pesquisado, ou seja, a amostra. Se você for fazer uma pesquisa com pessoas, então, quantas pessoas você vai utilizar no seu trabalho? Se for prontuários, quantos prontuários você vai utilizar?
Se forem unidades, vamos supor, de PSFs, quantas unidades de PSF que vocês, né, de unidade básica, vocês vão utilizar, e assim por diante, certo? Então, a amostra universo vai ser quanto de amostra vocês vão estudar. Quantos pode ser indivíduos, né, pode ser prontuários, pode ser hospitais e assim por diante. Qual o instrumento de coleta de dados? Observação, questionário, entrevista ou qualquer outro tipo, tá? Um exemplo, né, só abrindo parênteses aqui, um estudo observacional, vocês não vão influenciar em nada, tá? Na dinâmica ali do funcionamento dos dados que vocês estão querendo coletar. Vocês simplesmente vão fazer o quê? Observar e anotar as variáveis que vocês, né, antes, quando vocês estavam desenvolvendo a metodologia de vocês colocaram como sendo pontos importantes a ser coletados. Então, vocês vão ter lá o instrumento de coleta de dados de vocês e vão simplesmente estar anotando aqueles parâmetros, aqueles dados, né, que vocês colocaram como sendo importantes para o trabalho de vocês, aquelas variáveis. Como serão tabulados os resultados? Ou seja, como que vocês vão organizar os resultados de vocês? Vocês, por exemplo, podem estar utilizando uma planilha eletrônica, que é o Excel, tá? Então, geralmente a gente não escreve Excel, tá? Por quê? Porque é da Microsoft, né? Eu acho que ninguém aqui está sendo pago para fazer propaganda, né, deles. Então, no lugar da gente colocar Excel, geralmente a gente põe planilha eletrônica. E aí, né, subentende que seria algo como Excel. E como serão analisados os resultados, né? Então, qual a estatística que vocês vão estar utilizando para poder estar coletando os dados após coleta de dados de vocês, está fazendo a interpretação para saber, pela estatística, se aquele resultado tem ou não importância, tem significância, tá? Então, a estatística vai estar ajudando vocês nisso aí também. E lembrando, quem vai determinar qual é a estatística que vai ser utilizada? Vocês. Como que vocês vão saber? Lendo os artigos. Tá? Então, à medida que vocês vão lendo, vão estudando, vocês começam a ver como outros autores utilizaram métodos ali para coletar dados semelhantes ao que vocês querem. E aí vocês podem estar utilizando a mesma metodologia deles, certo? E aí, gente, uma coisa tão simples, né, mas que nem sempre é observada. As oportunidades, elas batem a porta de todos, mas só alguns estão preparados. O que é que eu quero dizer com isso e com essas imagens, né? Então, para quem acredita em Adão e Eva, né, eles foram os primeiros a entrar em contato ali com a maçã. Né? Para quem acredita que foram os primeiros seres da Terra, tal. Então, eles foram os primeiros a entrar em contato com a maçã, mas eles não conseguiram, né, descrever ali que existia uma força da gravidade. Já Newton, né, ele pegou, observando uma maçã caindo, ele conseguiu pensar, racionalizar e depois fazer experimentos, né, que comprovaram que existia uma força que atuava na Terra que levava as coisas ao solo. Então, quer dizer que ninguém nunca tinha visto nada cair na vida antes? Só Newton que viu algo caindo? Não, todo mundo via, né? No nosso dia a dia a gente vê as coisas caindo. Mas ninguém parou para pensar que poderia existir algo ali, né, que estava influenciando, por exemplo, a gente ficar presa no solo no lugar de voar, né? Então, as oportunidades batem a porta de todo mundo, só que nem todo mundo está preparado para aproveitar essa oportunidade, né? Então, a gente precisa o quê? Abrir nossa mente, abrir nossos horizontes, estudar, ler bastante
que aí a gente começa a mudar a nossa perspectiva em relação a alguns setores da nossa própria vida, tá? E aí a gente começa a ter uma visão diferente. Às vezes, algo na sua vida você poderia até considerar como uma verdade absoluta, mas à medida que você estudou, que você mudou sua perspectiva, tendo análise crítica e não apenas sendo uma esponja, recebendo, né? Mas você pôde também analisar e avaliar aquilo, você pode parar para pensar, ei, peraí, ó, isso aqui não é bem assim, não. Então, sempre, gente, sejam pessoas que vão estar tendo análise crítica das situações e podendo ter a oportunidade de aproveitar, né, quando surgem aí oportunidades para vocês. Então, algumas pessoas, né, elas querem fazer cópias, né? Seja criativo e não se limite a copiar. No caso aqui de Gilberto, ele se achando espertão, né? Aí, interessante, as peras também caem das árvores. Mas, quando Newton descreveu a teoria dele, né, que ele fez ali o seu cálculo, independia se era maçã, pera, melancia, uma jaca, né? Então, ele fez o cálculo ali referente ao quê? A altura, peso, né? Tudo isso para determinar a velocidade, né? Que o objeto ia cair ali em cima dos dados que ele avaliou inicialmente. Então, discuta suas ideias com os outros, partilhe suas questões e dúvidas. Dessa forma, você vai estar enriquecendo seu trabalho e você vai estar conseguindo identificar se o que você pretende fazer realmente é algo coerente ou algo que já foi feito, né? Ou que pode até abrir uma perspectiva diferente que você ainda nem tinha pensado, tá? E ser acrescentado ao seu trabalho. Então, estudo piloto, vocês sabem o que é? Hein, gente? Já ouviram falar de estudo piloto? Não? É o estudo da força gravitacional que faz aí esse piloto de moto numa curva sair, né, em direção à curva ali, se ele não tivesse controle, né, ele iria sair devido à força centrífuga. É isso o estudo piloto? Não, né? O estudo piloto é um estudo que, na verdade, a gente faz um teste, tá? Como assim, professora? Então, a gente não vai ter toda a metodologia, que é a forma que a gente vai querer coletar nossos dados. Então, em cima dessa metodologia, a gente vai, no caso, só para pesquisa de campo, tá? Então, a gente vai a campo fazer tudo o que a gente tinha descrito na nossa metodologia para coletar nossos dados. E aí a gente vai identificar se realmente está tudo ok ou se eu preciso melhorar alguma coisa na minha metodologia. Então, o estudo piloto é um experimento exploratório que antecede o experimento principal ou a coleta de dados, de forma a refinar as técnicas. Só para citar como exemplo aqui para vocês, gente. No meu mestrado, né, como eu disse, eu coletava na praia, no mar e nas tartarugas, né? As tartarugas que apareciam mortas. E aí, eu fiz um estudo piloto na praia, né, no mar, no local de coleta, que eu iria utilizar. Inicialmente, eu ia utilizar ali a Ponta dos Seixas. Não sei se vocês já foram lá, já tiveram a experiência, né, de ir na Ponta dos Seixas, mas lá é cheia de rocha, né, de pedra, é cheia de ostra, é cheia de ouriço, ou seja, é cheia de coisa que você pode se machucar. Eu sou uma pessoa muito desastrada, né? Não é à toa que agora nas férias
Eu queimei minha perna, fiquei com a queimadura horrível, não sei se vocês viram, que eu até postei algumas fotos, estou ainda com a queimadura horrível na perna, ainda está cicatrizando. Aí quando estava melhorando, sábado agora, vai fazer 15 dias, eu me levantei de manhã cedo, né, 5 horas da manhã, aí fui ao banheiro com tudo apagado no quarto. Quando eu voltei, eu tropecei meu dedinho na quina do puff, tô com meu dedo roxo até hoje. Então, são coisas que acontecem comigo. Tá? Vivo me estabanando, como o povo diz, né? Vivo me arrebentando, arrancando pedaço meu, mas é sem querer, não é algo que eu faço por não. Uma ferradura, viu? Uma roupa de... Uma armadura, né? Uma armadura, que pelo amor de Deus, nunca vi uma... Então, eu vivo me machucando. E aí, nesse dia que a gente foi fazer esse estudo piloto, foi eu, uma amiga e um amigo. Nós 3 fomos lá para identificar, ver se realmente dava certo lá o local. E aí, nesse dia, teve uma hora que meu pé caiu entre 2 rochas e fiquei com meu pé preso, né? Aí eu rasguei os meus 2 maléolos e, tipo, cortes simples, bestas. Neste dia, para mim. Em compensação, minha amiga cortou a perna, as 2 pernas. Numa perna ela levou 3 pontos, na outra perna ela levou 4, né? Da profundidade do corte. O meu amigo que foi com a gente, as coxas dele, quando ele saiu do mar, tava tão ralada que chega a escorrer o sangue, ficou vermelha a perna dele de tanto sangue que tava escorrendo. E aí, o que foi que eu pensei? Eu disse, bom, gente, se esse foi o estudo piloto e a gente já teve esse resultado e eu, por sorte, me arrebentei pouco, né? Eu não vou brincar com a sorte, até porque aqui tem tubarão. Né? Então, tubarão e sangue não é bom estar no mesmo ambiente. Né? Então, eu mudei o local de coleta e fui para Picãozinho, porque ficava mais seguro. Então, eu fiz o quê? Em cima do meu estudo piloto, eu observei os riscos, né, que eram potenciais em coletar os dados ali, e mudei o meu local de coleta, certo? Para que ficasse mais seguro. Né? Então, isso pode acontecer, só que o estudo piloto ele deve ser feito antes, né, de começar o estudo propriamente dito. É justamente um teste que você vai estar fazendo para verificar se tudo que você planejou vai dar certo. Então, o estudo piloto ele ajuda a contornar os problemas durante o experimento real e a redesenhar o experimento, se for o caso, né, que foi o meu caso. A intenção era usar a Ponta de Seixas como um dos locais de coleta, só que aí eu vi que não dava muito legal, né, que os riscos eram muito altos, potenciais para mim, então eu resolvi colocar num lugar mais seguro. E aí, quando a gente tem um estudo de campo em trabalho com forte componente de campo, ou seja, é uma pesquisa que você vai ter que estar muito tempo lá em campo. Então, o ideal é que você visite todos os locais mais de uma vez antes de começar. Ou seja, se você, por exemplo, vai fazer uma pesquisa que vai demorar anos, que você vai ficar muito tempo lá coletando os dados, que às vezes, principalmente na minha área, né, de biologia, a questão climática, né, de estação do ano pode influenciar no resultado, então é interessante que eu possa ir mais de uma vez e, se possível, né, com estações do ano diferentes para justamente avaliar fatores que possam futuramente estar influenciando no meu trabalho, tá bom? Então, gente, por hoje concluímos. Lua fica aí para dar um tchauzinho para vocês, certo? Estou aberta agora a vocês para que vocês possam tirar dúvidas e aí a gente encerra nossa aula. Vocês têm alguma dúvida? Ficou tudo esclarecido? Hein, gente? Encaixou em mim um pouquinho já. Encaixou? Um pouco tá, já. Rosemary, você não pode falar. Tá sem dúvida, Rosemary? Tá, beleza. Sara, Cida, Cleide. Professora, dúvida sempre tem, né? Mas a gente vai desenrolando aos pouquinhos. Não, então... Vai encaixando. Não, lógico que vocês estão construindo ainda. Lógico que vocês, na aula de hoje, vocês não vão sair fazendo já um trabalho completo. Né? Mas dentro do que foi dito hoje, ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer aqui para vocês?
Não, professora, foi bacana, assim, porque assim, a gente pensa, quando a gente não assiste as aulas, não sabia como funcionava, a gente fica achando que é algo assim que a gente jamais vai conseguir fazer. E assim, vem a senhora explicando, as coisas vai clareando, vai começando a sair aquele medo, aquele transtorno que a gente está diminuindo. Certo, que foi o que eu tinha dito para vocês, né? O TCC não é um bicho de 7 cabeças. O problema é que muitas vezes os alunos eles não conseguem chegar a ter o conhecimento apropriado. Por exemplo, no meu TCC eu tive que fazer tudo sozinha. Eu não tive aula como vocês estão tendo para aprender a fazer. Eu vim aprender mesmo a fazer um trabalho, né, um artigo no meu mestrado. Então, o meu TCC, se eu fosse fazer hoje novamente, né, eu iria botar bastante coisa, porque com o que eu aprendi, né, eu poderia ter feito um trabalho melhor, mas na época foi o que deu para fazer, né? Como eu disse, eu não tinha aula, então era metendo a cara ali e fazendo sozinha. Ediane, você queria falar algo? Em O relação problema é só o tempo, né? Oi? O problema é o tempo. Sim, mas aí precisa se organizar, né? Não existe falta de tempo, tem falta de prioridades. Diga, Cida. A senhora falou que hoje a gente ia ter que dar o tema do nosso TCC1 e o orientador. É isso? Eu perdi o início da aula porque eu não estava conseguindo entrar, já foi dado mandar como por e-mail. Ah, é para mandar por e-mail? Isso, esse documento. Tá. Então a gente pode mandar um e-mail direto para a senhora, só uma mensagenzinha dizendo qual é o nosso tema e o orientador, não é isso? Isso. Tá bom, professora, é só isso, a minha dúvida. Obrigada. Cida ia falar algo? Era a pergunta de Cleide. Ah, tá. Então, gente, mais alguma dúvida? Aquele que a nossa orientadora é para mandar, a gente tem que assinar, eu e minha colega, no caso, que vai fazer junto para o seu e-mail, é? Isso. Ou eu posso mandar, assim, só o nome da gente, sem precisar assinar, tem que assinar a gente, né? Não, principalmente a orientadora tem que assinar, tá? Ou ela já assinou, já está tudo ok. Aí só mandando já o dela. Pode ser, e depois eu mandar a minha assinatura com a da colega? Não, o ideal era que tivesse tudo, o documento fosse enviado todo junto, todo completinho, então tá certo? Então tá bom, tá certo. Quem não tiver scanner, vocês podem tirar a foto, tá? Tira uma foto direitinha e manda, tá certo? Do documento. Tá bom? Pronto, tá certo, tá bom. Tá. Então, gente, mais alguma dúvida? Não. Então, nos vemos na próxima aula. Lembrando, eu vou deixar todas autorizaram, né? Eu poder estar gravando a aula e depois estar publicando no meu canal do YouTube para que vocês, caso tenham alguma dúvida, retornar para assistir essa aula, né? Rever e reforçar os conhecimentos que foram dados aqui, certo? Então, tenham um excelente final de semana. Tchau, tchau e até semana que vem. Obrigada. Caia menos. Igualmente, professora. Tchau. É o que, Cida? Caia menos. Espero também que eu me arrebente menos. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.